Muitos de nós somos rápidos em julgar os outros. Isso é frequentemente chamado de viés de correspondência, onde culpamos as ações dos outros pela sua personalidade e nossas próprias ações pelas consequências externas. Você gritou porque estava cansado. Eles gritavam porque são pessoas odiosas. Online, esse comportamento é ainda mais evidente. Comunidades inteiras se unem para atingir pessoas que não concordam com seus ideais. E muitos de nós nos encontramos viciados em um fluxo interminável de egos na disputa de quem é melhor que quem. Bret Easton, no livro Wired, cita que vivemos em um estado de virtuosidade crônica, onde as mídias sociais nos incentivaram a projetar a universalidade do mal em nossos inimigos e, ao mesmo tempo, simplesmente desejar ou ignorar as tendências irracionais e às vezes mais sombrias de nós mesmos. Entramos voluntariamente em nossos panópticos digitais e no final criamos um ecossistema social de disputas e vergonha em prol de sempre ser bom. Infelizmente, não podemos negar aquilo que consideramos ruins em nós mesmos. Este é um tema antigo da psicanálise, um campo que analisa os mecanismos por trás da repressão e supressão. Carl Jung, preocupado com o quanto as pessoas hoje reprimem seus sentimentos e emoções, acha que isso pode acabar em um desastre. Nas palavras de Nietzsche, é através desse nivelamento do espírito humano de aspirar à medianidade ou mediocridade que nos tornamos uma espécie quase inteiramente nova, sem desejo de amor, criação, anseio ou propósito. Em vez de se preocupar com o mundo e com os outros, a gente só quer uma morte tranquila. Ou talvez, como preocupava Ernest Becker, nossa incapacidade de olhar para dentro nos levará a um futuro violento de guerra, de energia desperdiçada através de proteger nossos egos daquilo que pensamos que não somos. Essas tendências se tornarão normais enquanto negligenciarmos reconhecer o mal do qual somos capazes em nome de qualquer suposto bem. Jung, em sua construção do eu humano, desenvolve uma nova visão, na qual podemos tanto evitar as consequências mais sombrias de nossos impulsos reprimidos, quanto, ao mesmo tempo, aproveitar a energia criativa não utilizada desses impulsos. Jung concebeu o eu como contendo múltiplos aspectos. A persona, por exemplo, é nossa máscara social. De maneira semelhante à má-fé de Sartre, é a performance que fazemos para operar no mundo. Se o ego é nosso senso de continuidade em termos de memória e pensamentos, a persona é a interface entre o ego e o mundo. Ela filtra quem somos para sobreviver e até prosperar. Quando se trata de prosperar, algumas pessoas podem acabar se apaixonando pela imagem que criam de si mesmas, deixando de lado quem elas realmente são e vivendo uma vida de aparências. O problema aqui, de acordo com Jung, é que, inevitavelmente, tudo o que reprimimos em serviço da persona acabará se manifestando de alguma forma. Essa coleção de impulsos reprimidos, tendências mais sombrias e aquilo que a sociedade pode rotular como vergonhoso ou prejudicial é chamada de sombra. A sombra é a interface entre o ego e o eu interior. Ela deseja permanecer fora de vista, profundamente oculta, onde pode se tornar mais forte. Claro, a sombra não pode ficar escondida por muito tempo. Isso é evidente quando olhamos para aquelas pessoas que criaram personas atraentes, como artistas ou qualquer outro famoso. São indivíduos que criaram uma máscara social a ponto de serem administrados por quem aparentam ser. No entanto, como Nietzsche observa, tudo que é profundo ama máscaras. Em outras palavras, uma sombra profunda requer uma persona que possa corresponder à sua profundidade. E assim, podemos observar que escândalos histéricos, problemas com substâncias proibidas e o histórico de trauma seguem a história de muitos famosos. Estar no centro das atenções públicas por muito tempo, em um estado de constante observação e julgamento, pode levar ao rompimento da persona e ao fortalecimento da sua sombra. Mas onde exatamente a sombra aparece? O exemplo mais óbvio é no caso da projeção. Ao visitar nossa família nas festas de fim de ano, podemos sentir um profundo desgosto pelo julgamento, a superficialidade, a crueldade ou a frieza de nossos parentes. Jung argumenta que esses são apenas reflexos daquilo que não gostamos em nós mesmos, especialmente potencializados pela proximidade que temos com nossa família. Isso também pode se traduzir para grupos inteiros. Podemos ler os instintos preconceituosos de racistas e oponentes políticos como um reflexo de suas próprias inseguranças. Nesse momento, você deve estar se perguntando, mas e se a sombra não pode ser oprimida? Devemos então nos entregar totalmente à sua escuridão? Esta questão é um tanto confusa. Em primeiro lugar, a sombra não é inteiramente escura ou má. É apenas um reflexo daquilo que reprimimos. Sim, isso pode significar nossos impulsos violentos, ciúmes e vaidade.
mas também pode significar os impulsos criativos que nos foram negados na infância. Em vez de negar nossa sombra ou nos identificar totalmente com ela, Jung argumenta que devemos incorporá-la conscientemente em quem somos. Simplificando, precisamos nos aprofundar no processo de assimilar aquilo que uma pessoa não deseja ser. Mas afinal, como lidar com a sombra? Jung acreditava que, no geral, a sombra é 90% puro ouro. Ela contém qualidades infantis e primitivas que podem vitalizar nossa existência. Para acessá-la, primeiro precisamos saber como nossas sombras se parecem. Jung recomenda observar como nos sentimos em relação àqueles a quem menos gostamos, sejam eles oponentes ideológicos, inimigos ou um estranho qualquer. Por exemplo, você pode crescer com a crença de que agradar sempre aos outros é o único caminho para fazer amizades, e, com o tempo, você se perderá em si mesmo, pois não saberá mais o que é realmente importante para você, já que vive em função de agradar aos outros. Essa é sua persona. Mas no fundo, você também pensa em julgar aqueles que não estão nem aí para a opinião dos outros, pois os vê como esquisitos. E talvez eles realmente sejam, mas aqui a validade do julgamento pouco importa. Em vez disso, você deve prestar atenção ao porquê desse ressentimento existir em você. Talvez sua sombra, que contém o potencial para não se importar com a opinião alheia, precise ser assimilada de alguma forma. Talvez, se você prestar bastante atenção, possa encontrar algo positivo na escuridão e incorporar esses aspectos reprimidos em uma versão mais completa de si mesmo. Você também pode se voltar para dentro, explorando os aspectos de si mesmo que mais detesta. O que você faz em seus momentos mais fracos? Nietzsche, um homem que viveu a vida de tormento constante em uma tentativa de se tornar ele mesmo, é uma versão extrema desse processo. Como escreveu Stefan Zweig, ele ultrapassa todos os homens e todos os fenômenos, e quanto mais ele se aproxima ou parece se aproximar do eu, mais febril se torna o desejo de escapar de si mesmo, tornando-se ainda mais radical as modificações em seu ser. Ele se consome em uma autodevoração, e sua jornada é uma chama solitária. Diante disso, fica a dúvida do quão devemos nos preocupar em lidar com a sombra. Até certo ponto, enquanto você busca resgatar características positivas em sua personalidade, talvez essa busca seja saudável. Mas se perder nessa busca, assim como Nietzsche, não é saudável. Esse, inclusive, é um problema recorrente do público de desenvolvimento pessoal. Se autodescobrir não é uma tarefa simples, leva tempo, é dolorido e muito complexo, pois há muito em nós que só conseguimos observar quando desenvolvemos o hábito de nos enxergar por fora, como se fôssemos outra pessoa nos encarando. É por isso que muitas pessoas recorrem ao desenvolvimento pessoal, pois esse é um caminho mais fácil para começar a entender melhor sobre problemas que lidamos em nossas vidas. Aqui no canal você provavelmente vai encontrar muitos temas que te ajudarão nessa descoberta. Então inscreva-se e assista os outros vídeos do canal. E para você que chegou até aqui no final do vídeo, comenta aí o que você achou do tema abordado hoje, qual sua reflexão sobre isso e obrigado por ter chegado até aqui. Até a próxima.